Convido você a abrir a sua Bíblia, um texto sagrado no Evangelho de João. Capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8º versículo. Os 8 primeiros versículos. Vou pedir a sua ajuda. Eu vou ler os versículos ímpares e você lerá os versículos pares. E aí estaremos todos meditando na palavra do Senhor. Assim nos diz as Sagradas Escrituras: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Todos juntos, versículos 7 e 8. Jesus, entretanto, disse: Amém. Senhor, nos abençoa com a Tua palavra, ministra as nossas vidas, com perdão dos nossos pecados, queremos atentamente ouvir a Tua voz, por essa data tão comemorativa. Deus, nós Te rendemos graças por Tua palavra lida livremente nesse lugar. E agora, Senhor, através do Teu Santo Espírito, aplica ela no nosso coração. E assim tudo que fizermos, meditarmos, seja para a glória e honra do Teu santo e maravilhoso nome. Assim te oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, essa talvez seja uma das passagens mais lindas do Novo Testamento. Esse capítulo 12 é revestido de conselhos, é revestido de lições preciosas para nós a respeito de servirmos ao Senhor e servirmos a Ele de uma maneira total, grata, com todo o nosso entendimento e todo o nosso coração. Esse texto nos leva a uma pequena aldeia chamada Betânia, a cerca de 3, 4 quilômetros de Jerusalém, um lugar tranquilo que era conhecido como o lugar dos amigos de Jesus: Marta, Lázaro e Maria. E Jesus, recorrentemente, quando havia um tempinho no ministério, corria para Betânia para descansar. Era uma casa hospitaleira, era uma casa onde acolhia Jesus de uma maneira muito boa, muito agradável, muito amorosa. E ali, naquele momento, morava Marta, Maria, Lázaro, amigos próximos de Jesus. Era uma casa onde Jesus sempre encontrava descanso, comunhão e amor. Esse texto nos diz que 6 dias antes da Páscoa, enquanto muitos em Jerusalém tramavam sua morte, Jesus estava cercado de amigos e de gratidão, em uma ceia de amor e reconhecimento pelo milagre que ele havia realizado, a ressurreição de Lázaro. E nessa ocasião, Maria realiza um gesto que atravessou os séculos. Ela unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo, e esse ato se tornou um retrato vivo do que é servir e amar a Cristo
a qualquer preço. Eu queria refletir com você sobre esse tema. Servir a Jesus, custe o que custar. Servir a Jesus a qualquer preço. Não sei você, mas todas as vezes que eu leio um texto como esse, tão rico em detalhes, tão maravilhoso, tão profundo, eu me transporto para esse cenário, eu me transporto para esse momento, e eu vejo aquela casa com os discípulos, Jesus ali presente também, mas se trata de um culto agora. Aquilo não é apenas um jantar, não é apenas uma ceia, não é apenas uma simples comemoração. Aquele lugar, aquele lá se transformou num altar de adoração. Jesus está presente e observe que Marta, Lázaro e Maria, de alguma forma, manifestam a gratidão a Deus através de algum serviço. Eles servem ao Senhor da sua maneira. Vejamos, Marta está preocupada com as coisas da ceia. É aquela que está cuidando da mesa, é aquela que quer fazer a melhor comida, é aquela que quer agradar a Jesus, colocando uma mesa posta, bem feita, porque ali a presença de Jesus é a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer na vida deles. Eu fico imaginando se a Raquelzinha estivesse lá naquele lugar, nesse momento ela estava preocupada em como colocar a melhor mesa. E ela escolheria os talheres, os pratos, o jogo americano, a florzinha com o jarro que não pode faltar em cima da mesa, cuidadosa demais. Isso era o serviço de Marta. Marta preocupada em como agradar a Jesus e resolve a sua maneira de manifestar essa gratidão, preparar as coisas. Lázaro demonstra gratidão ao Senhor de outra forma, ele está sentado à mesa. E eu fico imaginando assim, rapaz, que coisa impressionante. Lázaro olhando para Jesus. No capítulo 11 de João, nós vamos ver a narrativa de que Jesus ressuscitou a Lázaro. Agora você imagina alguém que estava morto, olhar para alguém que o trouxe de volta à vida. Você imagina essa cena? Eu fico imaginando a atmosfera desse lugar, o momento de celebração. Lázaro olhando para Jesus, sentado na mesma mesa, olhando para ele, disse: rapaz, eu estou vivo por causa dele. Eu estava morto e ele me ressuscitou. Ele me deu vida novamente. O coração de Lázaro está cheio de gratidão, porque Jesus tinha ressuscitado ele. Maria também expressa a sua gratidão a Deus de uma forma diferente. Maria está guardando um frasco de perfume caríssimo. A Bíblia vai dizer que ele é de nardo puro. E ela guarda aquele perfume talvez para um momento muito especial na vida, talvez até mesmo, como alguns já estudando, comentando esse texto, dizem que talvez Maria estava guardando esse perfume para o dia do casamento dela. Era algo precioso, era algo muito importante para ela. Cada um desses personagens, cada um que é apresentado nessa cena aqui do capítulo 12, tem uma maneira de expressar a Deus sua gratidão. E através do servir. Eu acho maravilhoso quando o reformador João Calvino, comentando sobre esse texto, ele vai dizer assim: a verdadeira fé nunca é ociosa. Ela sempre produz obras de gratidão. E eu queria pensar com vocês, especialmente você que faz parte dessa sociedade interna chamada SAF, servir ao Senhor a qualquer custo. Primeira lição que nós temos aqui é que nós devemos servir ao Senhor com alegria, profunda alegria. O Salmo 100 vai dizer isso para a gente: servir ao Senhor com alegria. Não há nada mais precioso na vida da gente do que servir a esse Deus. Não há nada mais importante na nossa vida do que servir ao Senhor. Ter um coração agradecido. Irmãos, como isso faz diferença.
Quando a gente serve ao Senhor no entendimento de que tudo que temos, tudo que somos, tudo que recebemos vem das suas dadivosas mãos, a gente muda o ambiente, a gente muda o nosso conceito de vida, a gente passa a aplicar a nossa vida naquilo que nós fomos para a qual nós fomos chamados. Servir ao Senhor, amar ao Senhor, adorá-lo em todos os aspectos e situações da nossa vida. Palavras do apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Ali nós encontramos 3 corações cheios de gratidão e que se manifestam através de ações. Então a primeira coisa que a gente tira desse texto é que a gente precisa servir ao Senhor com alegria. A palavra aqui, o sentido do texto de servir, não é aquela obrigatoriedade que você tem. Tem muita gente que vem para a igreja para cumprir tabela. Tem muita gente que se envolve nos trabalhos da igreja apenas como participante. Tem muita gente que pontualmente, de uma vez por outra, surge, aparece para dar a sua assinatura, para fazer presente em algum evento, em alguma atividade, mas a gente está perdendo isso. Eu digo isso por experiência na minha igreja. Tem muita gente perdendo a alegria de servir a Deus. Sabe aquele ímpeto, aquela vontade de servir a Deus, não de forma obrigatória, mas de uma forma voluntária, total, pelo completo reconhecimento de que é Ele que nos chamou para isso, que nós temos vários, inumeráveis motivos de demonstrar para Deus a nossa gratidão através de servir a Ele. A gente está vivendo numa época em que as pessoas estão selecionando trabalhar e em que trabalhar, e eu não estou falando antes que você pense e pense que a gente precisa ser um ativista, não, mas tem gente que tem tempo, tem gente que tem recurso, tem gente que tem disponibilidade, mas não serve mais ao Senhor com alegria, como era antes. Eu nasci num lar cristão e a minha vida toda foi caminhar para a igreja, mas hoje a gente é bombardeado por divertimento. Nós somos hoje bombardeados todos os dias por distrações. A gente troca o trabalho da igreja por aniversário de boneca. É sério. A gente troca o servir ao Senhor, de vir à casa de Deus no dia do Senhor, no dia de domingo, dia separado para adorar a Deus, por qualquer outro compromisso. Irmãos, eu não estou exortando vocês, eu estou falando de mim. Em nome de Jesus, compreenda isso com amor, e com muito respeito e temor a Deus, diante de vocês. Mas a gente tem trocado o servir no reino de Deus pelas distrações da vida. Os shopping centers da vida são muito mais atraentes num domingo pela manhã do que a casa do Senhor. A programação televisiva, midiática, tem tomado o nosso tempo de ler a palavra, de meditar na palavra, de fazer culto doméstico com a nossa família no dia de semana, de sentar à mesa e falar desse Deus gracioso, bondoso para os nossos filhos. Nós temos nos distanciados da palavra de Deus, do cumprimento, da responsabilidade que Cristo nos deu. Pais que terceirizam a educação dos seus filhos, inclusive a educação religiosa. Pais que colocam nas mãos do conselho da igreja, dos pastores, da liderança da igreja, o ensinamento dos seus filhos. Pais que se isolam e terceirizam a escola para educar os seus filhos. Gosto muito do Mário Sérgio Cortella, filósofo, e ele diz assim: escola não produz educação, escola produz escolaridade.
quem produz educação é o seu lar, é a sua casa. É isso que a palavra vai nos ensinar, Deuteronômio. Sobre essa palavra você vai falar com seu filho sentado à porta da sua casa. Sobre essa palavra você vai ensinar o seu filho sentado na sua mesa. Sobre essa palavra bendita pelos atos de misericórdia de Deus, meditar na sua lei, você vai ensinar os seus filhos enquanto você estiver caminhando com Ele. Nós encontramos essa casa repleta da gratidão a Deus, e com alegria eles servem a Jesus, porque eles entendem que a coisa mais preciosa que poderia ter acontecido na vida dele, não é o dinheiro que eles poderiam ter, não eram os diplomas da vida, não é o status, não são os bens. A coisa mais preciosa é poder dizer assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. A minha casa é um lugar de adoração. O meu lar é um lugar de adoração. É isso. É esse o contexto, é esse o cenário de João capítulo 12. Almas derramadas diante do Senhor, graciosamente rendida ao Salvador. E agora isso se manifesta no comportamento: servir ao Senhor com alegria em todo o tempo. Segunda lição que nós tiramos daqui é o gesto de Maria. Por favor, leia um versículo 3 em voz alta, por gentileza. Aqui está, irmãos, se perdoe. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Aqui está, meus irmãos, uma das cenas mais belas do Evangelho. Maria se aproxima silenciosamente, quebra o vaso de alabastro e derrama um perfume caríssimo, equivalente a quase um ano de salário, 300 denários. Quase um ano de salário. E o texto vai dizer que a medida que vai ser usada aqui era uma libra. E uma libra, a gente fazendo a conversão, nessa medida, nós temos aproximadamente 454 gramas de um perfume preciosíssimo, caríssimo. Sabe o que ela faz? Ela quebra e vai ungir os pés de Jesus. E não é somente isso. A postura de Maria traz para a gente a postura que eu e você devemos ter diante de Deus: humildade, quebrantamento, gratidão, coração derramado na presença de Jesus. Maria, com esse gesto, demonstra o quanto ela ama o Senhor. O gesto de Maria, ela contraria até mesmo o costume de mulheres da época. Ela faz isso aos pés do Salvador, ela unge os pés de Jesus, o gesto mais humilde que alguém poderia fazer, e os enxuga com seus cabelos, algo impensável para uma mulher judia respeitável daquela época. Maria faz isso. E eu queria dizer para você, nesse segundo tópico, que a gente não deve apresentar nada ao Senhor daquilo que não nos custe alguma coisa. Davi vai dizer isso. Essa é a expressão de Davi, quando ele diz: jamais apresentarei alguma coisa ao Senhor, não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Jamais. Servir a Jesus requer sacrifício da minha parte e da sua parte, queridos. Servir a Jesus, cheios de alegria, vai requerer de nós sacrifícios. Servir a Jesus é vir para a igreja mesmo depois de uma noite de um sono muito intranquilo. Servir a Jesus é pegar o filho doente muitas vezes depois de uma noite penosa, cuidando dele, e saber assim: eu vou levá-lo para a igreja.
porque certamente o Senhor vai falar ao meu coração e ministrar a vida do meu filho. Irmãos, são coisas que a gente tem deixado de fazer. E não é só isso, sabe, o gesto de Maria. O gesto de Maria demonstra total dependência de Jesus. Servir a Jesus vai requerer de mim e de você sacrifício. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer assim, capítulo 12, versículo 1, acho que todo mundo conhece: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meu corpo. Eu vou lutar contra as minhas limitações, eu vou lutar contra o meu estado físico, eu vou lutar contra o meu emocional, com o meu estado psicológico, mas eu vou fazer isso na perspectiva de viver pela fé. Eu sei que o Senhor é poderoso para mudar o quadro da minha vida. Eu sei que o Senhor, mesmo nos desertos da vida, o Senhor vai entrar com providência na minha vida. Deixe-me dizer uma coisa breve aqui, um testemunho. Quando Gabriel estava internado, em coma, aqui no hospital Arthur Ramos, com Covid, e nós tentamos diversas vezes tirá-lo, transferi-lo do Arthur Ramos para a Santa Casa, porque a gente achava que a Santa Casa tinha um melhor tratamento, um melhor protocolo para cuidar da Covid, naquele momento inicial, onde ninguém sabia o que fazer com essa pandemia. E a gente, nervoso, entristecido, angustiado com a posição do Gabriel, em coma. E aí a Raquel ligou para, acho que 11 médicos, 14 médicos, porque o hospital Arthur Ramos dizia assim: para tirar o Gabriel aqui da UTI, levá-lo para uma UTI, é preciso a assinatura de um médico responsável, que se responsabilize pelo traslado, porque o estado dele era tão crítico, que talvez ele não aguentasse esse deslocamento do Arthur Ramos para a Santa Casa, lá no centro de Maceió. E nós angustiados, chorando, pedindo Deus, 14 médicos foram procurados. Sabe quantos se dispuseram a assinar? Nenhum. Ninguém se responsabilizava. Acordar de manhã e saber que meu filho estava ali. Acordar de manhã e orar a Deus: Senhor, como é que vai ser hoje? Senhor, será que hoje é o dia em que ele se despediu da gente quando ele ia ser entubado, dizendo: mamãe, até qualquer dia. E eu orava diante de Deus todas as manhãs, quando eu conseguia dormir. Mas de madrugada, para mim, o meu alento era o Salmo 142. E eu orava ao Senhor: Senhor, será que hoje é o dia? E quando a gente acordou um dia, eu e a Raquel, a gente nessa angústia, não conseguiu fazer o traslado dele, a mudança dele, e a gente muito angustiado, muito triste. Deus usou a Raizinha, e ela olhou para a gente naquela manhã e disse assim: pai, mãe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o Gabriel estivesse no deserto, o Senhor Deus sopraria nos seus pulmões, para mantê-lo vivo. Queridos, isso é o que nos chama a atenção. Não importa as circunstâncias, não importa o momento, não importa o que a gente esteja passando, a gente deve servir ao Senhor e com alegria no coração. O justo viverá por fé. Comentário de Charles Spurgeon sobre esse texto, ele diz assim: Maria deu muito porque amava muito. O amor verdadeiro é sempre generoso, ele não calcula o preço quando o objeto é Cristo. Nós não. Muitas vezes a gente calcula quanto custa, quanto isso vai significar para a gente. Quanto vai depender de servir a Jesus abrindo mão de querer e das coisas. Se realmente vale a pena abdicar de lazer, se vale a pena mesmo abdicar de conforto,
Estou dizendo que essas coisas não são importantes, não, irmão. São sim, são super importantes. Dia de descanso, dia de lazer, tudo isso é muito bom. O grande problema é que isso está virando regra. Primeiro a gente se distrai, depois a gente adora. Servir ao Senhor é pagar um preço. E aí nos faz refletir de que quantas vezes o nosso amor é medido, calculado, condicionado. Maria nos ensina que Cristo vale muito mais daquilo que a gente possa oferecer para Ele. Muito mais. Maria nos ensina que quando o nosso amor é verdadeiro, ele transforma o ambiente ao redor. Transforma o nosso lar, transforma a nossa igreja, transforma o nosso trabalho, transforma a comunidade que estamos inseridos. Tudo ganha uma nova dimensão. Feito o perfume daquele frasco que quando Maria quebrou, tomou a casa por inteiro. Servir ao Senhor com amor, com alegria, e pagar o preço desse serviço, contagia quem está ao nosso redor. Vocês, mulheres da SAF, são testemunhas vivas de como isso é verdadeiro. Gente que vive no anonimato, gente que não tem proeminência, que não tem nome, gente que não aparece, mas está lá pegando um copo descartável para botar na mesa da confraternização. Gente que não sabe cozinhar aquele melhor pudim para levar, aquele bolo maravilhoso, não é? De banana e sem açúcar, para o pastor que é diabético comer, né? Gente que por amor ao pastor não leva mais pastel, gente que não leva guloseima, aquele bolo de chocolate sendo derramado por cima com aquela cobertura, e ainda tem o pecado de passar na frente do pastor e dizer: eita pastor, infelizmente o senhor não pode comer. Dá vontade de pegar o bolo e dizer: irmã, Deus abençoe. Gente que se doa, gente que não mede preço, que não calcula quanto isso vai custar para mim. E eu não estou falando de recurso financeiro, não. Eu estou falando de doação de tempo. Eu estou falando de dedicação, de comprometimento com a obra. Gente que esquece de si mesmo para abençoar o outro. Gente que pesa na balança e diz: rapaz, eu fui tão abençoado, como não fazer o mesmo pelo meu irmão? Como não dedicar 1 minuto, 1 segundo? Ai, irmãos, tem gente dentro das nossas igrejas padecendo porque não escuta uma palavra de amor. Gente que está no ostracismo, gente que resolveu ser recluso nas suas casas, gente que não sente mais prazer. Sabe aquilo que o salmista falou: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Naquele contexto foi por conta do pecado de Davi. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Mas dentro de um contexto contemporâneo da nossa igreja, essa alegria da salvação bateu em retirada, porque não tem mais comunhão, não tem mais ninguém que agregue, não tem mais ninguém que leve pelos braços, não tem mais ninguém que diga assim: estou com você, estou junto. Porque quando você se interessa pela vida do outro, isso traz compromisso. Necessariamente isso nos leva a ter comprometimento com o outro. Maria está ensinando para a gente que aquilo que é mais precioso para nós, diante de Deus, não tem essa valoração de preço. O Senhor requer de você o seu talento. O Senhor requer de você o seu serviço, o seu trabalho. O Senhor capacitou você com voz, louve ao Senhor.
Se o Senhor capacitou você em tocar um instrumento musical, faça isso com excelência para Deus. Se você é hospitaleiro, abra a porta da sua casa, receba os seus vizinhos, fale de Jesus, sirva ao Senhor no seu trabalho, apresente-se diante do Senhor não como agente secreto, mas como agente de Deus. Deixa a rua toda saber que Cristo vive em você. Servir ao Senhor com alegria. Graças a Deus, ali em Arapiraca, na rua onde eu moro, pastor Felipe, Kézia moraram também, na rua Manuel Francelino de Albuquerque, número 117. A rua toda sabe que ali mora um pastor. Era assim no tempo do pastor Felipe. A Rebequinha Pichototinha, pequenininha. A Rebequinha tinha um problema muito sério, ela não gostava de dormir, ela ficava acordada. Meu Deus do céu, até que chegou a solução. Raquel. Kézia tentando botar a Rebeca para dormir, Felipe também, e a gente querendo dormir, e ela com o olho aberto, esperta, sabe? Olhando para tudo e nada de dormir, até que chegou a solução, um remédio chamado Raquelzinha. Pegou a Rebeca no colo, colocou. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Não deu 5 segundos, a Rebeca estava roncando. Pronto. O problema é que deixou esse problema para os dois, porque a gente veio embora e a Kézia teve que aprender a saculejar. Eu estou falando disso, irmãos. A palavra do Senhor está nos alertando para isso. O último tópico disso aí que eu quero trazer a você é o versículo 4, 5 e 6. Por favor, leiamos juntos. Eu acho impressionante a contradição apresentada aqui por João. Observe, enquanto Maria adora, Judas critica. Enquanto Maria apresenta uma gratidão ao Senhor, aquilo que lhe era mais precioso, Judas calcula. Enquanto Maria apresenta um derramar de coração, Judas questiona. Qualquer semelhança com o serviço da gente na obra do Rei de Deus, na obra do Senhor, não é mera coincidência, é Bíblia. Vai ter gente que vai se levantar contra aquilo que você faz. Fique certo disso. Isso é a verdade bíblica. Todos quantos desejarem viver de forma piedosa diante de Deus, vão sofrer perseguição, sim. Nesse caso, é gente que não entende aquilo que você faz, é gente que critica você, é gente que quer fazer você deixar de adorar a Deus, é gente que vai dizer que louvor é esse que está sendo tocado, é gente que quando termina o culto vai bater na porta do gabinete do pastor. Pastor, tem um alerta para lhe dizer, viu? Olhe, sinceramente, o seu sermão foi uma bênção, mas eu acho que nisso o senhor... Gente que critica o outro, gente que não rouba, feito Judas, que metia a mão na bolsa porque era tesoureiro, um cargo importantíssimo no ministério de Jesus, mas gente que quer roubar a sua alegria, gente que quer criticar você, gente que quer fazer você desviar do caminho, gente que não quer que você tenha um coração eternamente e completamente grato a Deus. Jesus já havia ensinado isso para a gente. Judas, ele é exposto de uma forma completa por João. Esse rapaz aí, ele não passa de um ladrão. Ele não está falando isso
compadecido dos pobres, não. Ah, meu Deus, um negócio tão caro dele poderia ser vendido e distribuído entre os pobres. João vai dizer, não, ele não está preocupado, não, com pobres, não. Ele é um saqueador, ele é um ladrão, ele é um traidor. O coração dele está envenenado. Quantas pessoas deixaram os ministérios? Quantas pessoas deixaram de trabalhar por conta de um Judas que surgiu e entristeceu o seu coração? Quantas pessoas bateram o pé e disseram, nunca mais eu volto para aquela igreja por causa daquela palavra que eu ouvi? Quantas pessoas feridas dentro da igreja por conta de um mal entendido? Quantas pessoas decepcionadas com outras pessoas? Mas o final dessa história termina com essas pessoas decepcionadas com o próprio Deus. Igreja não é mais lugar para mim. Igreja é um lugar de falsidade, de pessoas que se cumprimentam, mas que não se cumprimentam lá fora, na rua. Gente entristecida, decepcionada, iludida. Gente que prefere a televisão e assistir aos cultos do YouTube do que lidar com gente. Eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia é o exemplo de Maria. Maria não escuta nenhuma palavra de um Judas traidor. Maria está concentrada naquilo que para ela é a missão. Não tem outro olhar que não seja olhar para os pés do Salvador e ungí-lo. Gente que serve ao Senhor não escuta a torcida do Flamengo, nem do Corinthians, nem do Náutico que ontem foi para a Série B. Gente comprometida em servir a Deus, olha firmemente para o autor e consumador da fé, e não abre mão de servir ao Senhor. É isso que está no meu coração. Eu fui chamado para servir a Deus. Nenhuma voz contrária, nenhum pensamento contrário, nem aplausos, nem vaias, nem críticas, nem elogios. Isso não mexe com o meu coração e não muda a minha rota. Eu fui chamado para adorar a Deus. Não vou abrir mão desse privilégio. Não vou me esconder em casa, não vou me entristecer com essas coisas, é certo, essas coisas me ferem, machucam, me magoam. Ah, Senhor, mas lança o teu bálsamo sobre o meu coração. Ah, irmãos, Maria recebe um elogio de Jesus, porque aquilo que ela faz vai servir para toda a história do cristianismo. E onde se pregar o evangelho, aquele ato de Maria vai ser falado. E sabe o que é mais importante? É que o fato de ungir os pés de Jesus, na verdade, foi a preparação para a sua morte, para o seu sepultamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você ache o seu serviço insignificante diante de tantas atividades. Talvez o seu pequeno gesto de doação, sabe, de compromisso com o reino, de servir ao reino de Deus, talvez você diga assim, mas é tão insignificante que ninguém nota, que ninguém percebe. Percebe sim. Ele, o dono da obra, o Rei dos Reis, olha e certamente nos dará o galardão pelos nossos serviços a Ele. Esse é o nosso Deus. Tem uma música que eu gosto muito que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Amém? Sirva ao Senhor com alegria, com coração cheio de gratidão. E também na perspectiva de que muitas vezes você não vai ser reconhecido, mas há um Deus nos céus
que vai recompensar você, e de maneira eterna, para todo sempre. Amém?